Pois é, né? Às vezes a gente se desanima. Essas provas é muito ruim, mas não faz mal. Você está no canal Engenharia Carga Rápida e agora o Engenharia Carga Rápida vai apresentar em 7 minutos todo aquele conhecimento que você precisa para fazer essa prova. Vem comigo! Hugga Wugga. Hugga Wugga. Hugga Wugga. Hugga Wug Wugga Buggy Buggy Mugger Mugger Wug Wug. O Engenharia Carga Rápida Aula de Bolso apresenta aulas de 7 minutos que podem ser assistidas pelo seu celular ou onde você quiser. Os temas abordados nas aulas de bolso seguem os planos de ensino das faculdades de engenharia. Solicite a sua aula de bolso através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite a sua aula de bolso via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. A aula de bolso desta semana envolve elementos de fixação da disciplina Elementos de Máquinas e foi solicitada pelo senhor Claudirley. Deixe seu comentário, eu gostei, eu curti e é prazeroso. Não esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Lembrando, o Engenharia Carga Rápida Aula de Bolso é disponibilizado todas as sextas-feiras com aulas de bolso novas. E dentro dos elementos de fixação, quais seriam os principais tipos? Bem, temos os elementos de fixação permanentes, que podem ser a solda. A solda, perceba, uma vez executada, ocorreu aqui a coalescência entre as superfícies, ou seja, uma aderência atômica, interatômica. Uma vez retirada a solda, somente com uma nova solda. O rebite, que é um componente agregado à união de partes, a fixar elementos e partes. Uma vez retirado o rebite, somente um outro rebite. A cavilha, que é até mesmo normatizada. Uma vez retirada uma cavilha, recomenda-se que se ponha uma nova. A cola. A cola também, podemos utilizar, a indústria automotiva inclusive utiliza muita cola em seus parafusos. Mas perceba, uma vez retirado um parafuso que foi colado, somente pode ser fixado caso se coloque uma nova cola sobre o parafuso. Por isso são elementos de fixação permanentes. E temos os elementos móveis. Temos parafusos que não são colados, parafusos apenas rosqueados. Temos também a família de prisioneiros. Prisioneiros são muito utilizados na fixação de ferramentas em prensas e máquinas injetoras, quando não se deseja e se tem cuidado com a rosca de fixação em placas de máquinas. E temos as porcas, que são usualmente utilizadas em parafusos e prisioneiros. Temos também anéis elásticos, que são fixos a eixos ou a caixa de redutores. Uma vez retirados, eles podem ser recolocados. E as chavetas, que fixam eixos de motores elétricos, motores hidráulicos e outros componentes de rotação. Perceba aqui que todos esses elementos, uma vez retirados, podem ser colocados novamente. Até temos uma pequena ressalva com relação a parafusos. Parafusos exigem torque de aperto, pois uma vez ultrapassado o torque de aperto de um parafuso, ele entrará na sua região plástica, ocorrerá sua deformação e deverá ser substituído. Portanto, parafusos devem se respeitar durante o aperto o torque de aperto do parafuso. E dentro dos elementos de fixação nós temos o rebite. O rebite une duas superfícies que devem ser unidas através de um elemento externo. O rebite possui uma cabeça em uma extremidade e a uma outra extremidade é uma superfície lisa que passará através de um furo. O diâmetro de um rebite deve ser 1,5 vezes
a espessura da chapa que será unida. Perceba que a união de chapas a serem rebitadas necessitam de um furo. Através desse furo passará o rebite. Uma vez ajustado o rebite ao furo, a outra extremidade que não possui a cabeça sofrerá um amassamento através do martelamento, do processo de martelamento, que poderá ser manual ou pneumático. Temos também o rebite de expansão. O rebite de expansão consiste de um rebite muito semelhante ao rebite liso, porém ele tem uma cabeça, na sua cabeça para o martelamento, ele tem um pino, que ao ser martelado, ele irá empurrar e expandir a outra extremidade, fixando assim as duas chapas a serem fixadas. Temos também o rebite de repuxo, também chamado de rebite pop. Este rebite, ele possui internamente um pino com na outra extremidade, com uma cabeça de aço. Uma vez que temos duas chapas a serem unidas e esta chapa já foi previamente furada, o rebite de repuxo é introduzido na furação das chapas a serem unidas. Deste modo, utilizando uma ferramenta que traciona o pino do rebite de repuxo, esse pino de rebite de repuxo puxará a outra cabeça metálica que gerará o esmagamento. Então as duas extremidades do rebite ficarão esmagadas sobre as superfícies que serão unidas. Tanto o pino como a cabeça de apoio serão quebradas durante o repuxo da ferramenta chamada rebitadeira. Dentro dos inúmeros elementos de fixação, um dos muito importantes também são os pinos e as cavilhas. Perceba que os pinos podem ser montados também em furações, ajustados em furações, em conformidade com a sua forma geométrica. Uma vez que a furação para o ajuste entre duas furações sempre será cilíndrica, o pino poderá ser cilíndrico, cônico ou elástico. Perceba que quando utilizamos um pino cilíndrico em um furo cilíndrico, a única condição que temos que esse pino não deslize ao longo da sua furação entre as duas superfícies é o ajuste. Portanto, pinos cilíndricos devem ter ajuste muito bem feito, pois a única condição que os mantém lá é o atrito. Por sua vez, quando utilizamos pinos cônicos em furos cilíndricos, a conicidade do pino, se bem feita, poderá garantir que a própria deformação elástica do pino e do furo garantam que o pino fique fixo ao furo e mantenha as duas superfícies unidas. Também temos, que é muito bom, uma aplicação muito boa, é o pino elástico. Desta forma, os pinos elásticos são chapas que são curvadas na forma cilíndrica. Deste modo, elas se ajustam à furação executada entre as duas chapas que serão unidas. Deste modo, o pino elástico se mantém posicionado por atrito e, na sua retirada, ele pode até ser substituído por um novo e por vezes até se utilizar o mesmo pino elástico. Temos também, muito cuidado aqui, a cavilha. Cavilha não é pino elástico, são coisas distintas. Afinal de contas, o pino elástico é uma chapa que foi conformada na forma cilíndrica. E a cavilha possui um chanfro. Então, a cavilha é um pino chanfrado, que ele também se ajusta, sendo que ele também se ajusta entre furações de duas peças que serão unidas. Perceba aqui que a cavilha é normatizada, tendo inúmeras formas de cavilha de modo normalizado. Também temos entre os vários elementos de fixação o anel elástico, que poderá ser montado, instalado em um eixo interno ou até mesmo na cavidade do eixo, sendo um anel elástico interno ou externo.
perceba aqui que quando temos um eixo, este eixo deverá ter ali um rasgo, uma borda chanfrada para o ajuste do anel elástico sobre o eixo. Perceba aqui então que uma vez montado o anel elástico no eixo, este eixo ficará travado axialmente. Deste modo, o anel elástico fixado ao chanfro do eixo não permitirá que a engrenagem ou um rolamento se desloque do modo axial. Perceba também que este anel elástico, para ser montado sobre o eixo, deverá ser aberto e necessariamente será montado com um alicate especial de ponta na condição inversa, onde apertando o anel elástico, apertando o alicate, ele se abre, abrindo então o anel elástico para ser montado no eixo. Também temos o anel elástico que é montado do lado externo ao eixo em uma cavidade, por exemplo, numa caixa de redução ou numa superfície ou numa parede que será fixado o eixo. Deste modo, o alicate então de montagem fechará o anel elástico, pois o anel elástico ali tem uma configuração de montagem para ser fechado durante a instalação. Também temos entre os vários elementos de fixação a chaveta. A chaveta provoca o travamento rotacional, fazendo, por exemplo, que uma engrenagem fique solidária ao eixo, ela rotacione solidária ao eixo. Deste modo, quando o eixo ou a engrenagem rotacionar, ambos girarão juntos, solidários. Perceba então que esta chaveta montada entre o eixo e a engrenagem exige ali que exista um rasgo no eixo e um rasgo na peça que será montada sobre o eixo. Deste modo, então teremos ali um eixo e uma engrenagem solidários. Uma condição muito importante na montagem de uma chaveta: nunca solde ou parafuse uma chaveta no eixo, pois afinal, na soldagem de uma chaveta no eixo, poderemos fragilizar o eixo pela temperatura, que poderá gerar ali até mesmo o empenamento do eixo. Furar também eixo não é aconselhado, pois na condição de furação de um eixo estamos fragilizando, ou seja, estamos diminuindo a parte maciça do eixo. E também temos usualmente utilizado para elementos de fixação o parafuso, a porca e a arruela. Perceba que se temos então uma junta a ser unida, podemos uni-la através de um parafuso, onde então através de uma rosca em uma das partes a serem unidas, utilizando apenas um parafuso, conseguimos uni-las, unir as superfícies a serem juntadas. Podemos também não ter a rosca em uma das peças que serão unidas, apenas a furação passante. Deste modo, utilizaremos um parafuso e uma porca que será rosqueada ao parafuso. A arruela também auxilia a junta a ser unida. Afinal de contas, perceba que a superfície que será unida fará com que o esmagamento entre a superfície gere um esforço de tração na haste do parafuso. Este esforço de tração, que gerará então o esmagamento das superfícies a serem unidas, estas superfícies terão melhor apoio se tiverem uma plaquinha entre o parafuso e a porca. Esta placa de corte circular é chamada arruela, que ela então ajusta as tensões superficiais sobre a chapa que será unida sobre a contrachapa. Perceba então que neste caso podemos ter uma arruela lisa, onde ela só faz uma boa distribuição das tensões da porca sobre a superfície que será juntada. Poderemos também ter uma porca de pressão, que além de ajustar as tensões sobre a superfície que será juntada, ela também impede que a porca se solte facilmente por vibrações da junta.
falando em vibrações de junta, também temos a porca dentada, que também tem como objetivo que a porca não se desrosqueie do parafuso da junta que está sendo unida. Além da arruela dentada, nós temos a arruela dentilhada, que também procura impedir que a porca se solte através da vibração da junta. E automóveis, trens, aviões, aeronaves utilizam a arruela autotravante. Esta arruela autotravante é a melhor das arruelas, além de distribuir bem as tensões de tração do parafuso sobre a superfície que será ajustada, muito melhor que a arruela dentada e serrilhada. A arruela autotravante, ela ajusta através do seu serrilhamento e do seu dentilhamento, ela ajusta e impede realmente que a porca se solte da junta parafusada. Dentre os vários elementos de fixação, também temos o parafuso, a porca e a cupilha. Uma cupilha, ela é aplicada quando temos um parafuso e uma porca, e não queremos que a porca se solte do parafuso, mas não nos preocupamos com o torque de aperto da porca sobre o parafuso. Por exemplo, cupilhas podem ser utilizadas em manilhas, como no desenho, ou até mesmo cupilhas são utilizadas em porcas de motocicletas, de freio de motocicletas, onde não queremos que as porcas se soltem, os pedais têm uma articulação, porém as porcas fiquem fixadas ao parafuso. Em elementos de fixação de parafuso e porca, também temos muito a aplicação da trava química, que consiste de um adesivo que passamos num parafuso ou numa porca para garantir o torque de aperto e a porca não se soltar ou o parafuso não se soltar. Indústrias automotivas utilizam diferentes tipos de travas químicas com cores diferentes, em função do torque de aperto necessário para o parafuso e para a porca, sendo então cada cor distinta em função do torque de aperto necessário. Uma condição muito importante aqui é que quando se utiliza uma trava química, sobretudo em peças automotivas, a retirada do parafuso exige a recolocação da trava química. Perceba aqui que ao retirar o parafuso deve ser recolocado de modo a ter a trava química, ou seja, deve-se passar a cola novamente. Essas travas químicas são pequenas, minúsculas esferas que contêm a trava química, ou seja, essa tinta colorida contém microesferas com a cola, com o adesivo químico. Uma vez rosqueado o parafuso, essa microesfera se rompe e o adesivo químico então fica ativo e cola o parafuso ou cola a porca no elemento a ser rosqueado. E tratando de porcas como elementos de fixação, nós podemos ter a porca autotravante, que consiste de um anel que pode ser usualmente em poliamida, ou seja, nylon, que gera o travamento da porca com o parafuso ou com o prisioneiro. Ou pode ter também uma porca autotravante com molas internas que garante também esse travamento da porca com o prisioneiro ou com o parafuso. Temos também a porca castelo. Esta porca castelo, ao ser parafusada, ela utiliza ali uma cupilha que falamos anteriormente. Deste modo, a porca não consegue ser rotacionada pelo parafuso e fica travada, fica solidária naquela posição com o parafuso. Perceba então que nesta condição, quando formos desmontar uma porca castelo, devemos remover a cupilha. E esta cupilha, como foi já amassada e dobrada, ela deve ser
substituída e nunca recolocada. Temos também a porca cega. Perceba que a porca cega ela é fechada e ela impede que entre sujeira nos filetes entre porca e parafuso. Deste modo, essa condição para o desmontagem e desrosqueamento da porca fica sempre uma condição limpa e fácil de retirada. E temos também a contraporca. Perceba que a contraporca tem uma altura diferenciada, uma altura menor do que usualmente tem uma porca normal. Afinal, a contraporca, ela simplesmente gerará uma compressão entre a porca e a contraporca, impedindo assim, garantindo assim uma força de atrito entre porca, contraporca e parafuso, gerando assim um bom travamento. E na fixação de chapas, utilizamos como elemento de fixação a porca rápida e a porca rápida dobrada. Uma porca rápida consiste de uma chapa estampada, onde nela é fixado um parafuso conforme o padrão da norma DIN 7970. Deste modo, então, a fixação de duas chapas pode ser feita em um espaço muito reduzido, porém sempre utilizando o parafuso padrão norma DIN 7970. Quando queremos fixar duas chapas e o espaço é reduzido, porém também de dificuldade de fixação da porca rápida, utilizamos a porca rápida dobrada, que consiste então também de uma chapa estampada, mas também esta chapa foi dobrada durante a estampagem. Perceba aqui que neste caso a porca rápida dobrada foi montada e instalada entre uma chapa antes da fixação da sobrechapa. Todas estas duas porcas utilizam parafuso padrão norma DIN 7970. Complemente os seus estudos sobre elementos de fixação através das seguintes normas relacionadas: DIN 471 e DIN 472, que trata de padronização de anéis elásticos que trabalham externamente e internamente; DIN 6885, que trata de padronização de chavetas; e DIN 267, 782 e 785, que trata de porcas autotravantes; e sobretudo sobre a ABNT NBR 5875, que trata de terminologia de parafusos, porcas e acessórios. E o Engenharia Carga Rápida Aula de Bolso fica por aqui, e que hoje apresentou a aula de bolso tema Elementos de Fixação. Aula de bolso que auxiliará o senhor Claudirley a fazer o seu TCC. Solicite a sua aula de bolso através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou através de uma gravação via WhatsApp pelo número 13 99745 1238. Deixe o seu comentário ao sair. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. Inscreva-se no canal Engenharia Carga Rápida. E terminamos com a pergunta: existe alguma coisa mais prazerosa que o canal Engenharia Carga Rápida? Desconheço.